Olá, bem-vindos ao nosso vídeo sobre diagrama de classes OML. Eu sou Natália, estudante de Sistemas de Informação, e hoje vamos explorar em detalhes um dos diagramas mais importantes da OML. Se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sobre novos vídeos. Essa é a terceira aula sobre o OML. O primeiro vídeo foi sobre o que é o OML e o segundo de caso de uso. Esse é o diagrama de classes. E nós temos a playlist. Então eu vou dar uma introdução básica. O diagrama de classes é uma ferramenta fundamental para modelar a estrutura de um sistema de software, permitindo que desenvolvedores e arquitetos visualizem a organização e os relacionamentos entre diferentes partes dos sistemas. Ou seja, o diagrama mais utilizado da OML permite a visualização das classes utilizadas pelo sistema e como elas se relacionam. Apresenta uma visão estática de como as classes estão organizadas a fim de definir sua estrutura lógica. Foi projetado para ser uma evolução e não substituição do modelo entidade-relacionamento do banco de dados. Eu vou dar uma definição básica antes. O diagrama de classes é um tipo de diagrama estrutural que descreve a estrutura de um sistema, mostrando suas classes, atributos, métodos e os relacionamentos entre os objetos. Ou seja, ele é usado para representar a arquitetura estática do sistema e é fundamental para a compreensão e o planejamento do desenvolvimento do software. E também é uma classe que não corresponde obrigatoriamente a uma tabela em banco de dados. Exemplos: classes de interface, classes de controle, etc. Eventualmente, os atributos de uma classe correspondem aos atributos de uma tabela, porém uma classe não é uma tabela. Em um modelo lógico de banco de dados, os métodos de uma classe podem corresponder às operações realizadas sobre uma tabela. Por exemplo, incluir, alterar, excluir, consultar e etc. Aqui nós temos dois exemplos da forma visual de como ficaria uma pessoa, da classe pessoa. Aí o nome é string, endereço em string, idade string. E funcionário, salário é float, cargo é string. Também vou dar um contexto aqui dentro da OML. O diagrama de classes é essencial para capturar a organização e a hierarquia das classes. Ele é amplamente utilizado durante as fases de design e análise do ciclo de vida do desenvolvimento do software. O que é classe? Cada classe possui um nome único que a identifica. Esse nome deve ser claro e descritivo, refletindo o papel ou a entidade que a classe representa no sistema. Então, ela é uma descrição de um conjunto de objetos que compartilham os mesmos atributos, operações, relacionamentos e semântica. Normalmente é representado, normalmente não, né? O correto é ser representado por um retângulo que pode possuir até 3 divisões, que seria o nome da classe, atributos da classe, métodos da classe. Então aqui nós temos, a classe é uma coisa mais generalizada, por exemplo, o conjunto de humanos ou o conjunto de pessoas seria humanos. Aqui tá como pessoa, mas é um conjunto também de outra classe. Normalmente a gente pega o geral. Por uma raça, por exemplo, o conjunto de um maltês seria cachorro. Então a gente sempre pega o geral. A classe normalmente é o nome, os atributos são as características e o método o comportamento. Aí no caso aqui tá falando que o nome pessoa tem como característica o CPF, o nome e o RG. E o que a gente pode fazer
consultar por nome e validar o CPF. Só para relembrar, os atributos são propriedades ou características de uma classe. Eles são representados como variáveis e podem ter diferentes níveis de visibilidade. Por exemplo, ele pode ser público, que é representado pelo sinal de mais, privado, que é representado pelo sinal de menos, ou protegido, que é representado pela hashtag e pelo joguinho da velha. Métodos são operações ou funções que uma classe pode realizar, assim como os atributos. Eles também têm visibilidade e são listados abaixo dos atributos na notação ML. Ou seja, o método representa atividades que um objeto de uma classe pode executar. Por exemplo, jogador, ele pode correr, driblar e chutar. Normalmente, no método, é utilizado verbos no infinitivo. Visibilidade indica o nível de acessibilidade de um atributo ou método. Aí, mesmo tipo, pública, privada e protegida com os mesmos sinais. É importante seguir convenções de nomeações consistentes para atributos e métodos, utilizando nomes significativos e seguindo padrões como Camel Case ou Pascal Case. A visibilidade controla o acesso a atributos e métodos, garantindo encapsulamento e segurança. Então, agora vamos falar sobre relacionamentos. Eu só esqueci de falar uma coisa, que é a anotação e representação gráfica do diagrama de classes. Uma classe é representada por um retângulo dividido em 3 partes. A parte superior sempre vai conter o nome da classe, a parte do meio a lista de atributos e a parte inferior a lista dos métodos. Nunca vai alterar, sempre vai ser nessa ordem, representando esses nomes, respectivamente. Então agora vamos falar sobre os relacionamentos. O relacionamento ele permite compartilhar informações e colaborar com a execução dos processos do sistema. Ele descreve um vínculo que ocorre normalmente entre os objetos de uma ou mais classes. Os tipos de relacionamento são associação. Dentro de associação temos agregação e composição, temos especialização ou generalização e dependência. Aqui nós temos a representação gráfica de cada um. Vou deixar aqui um tempo para vocês tirarem um print. Associação. Associação é uma relação estrutural que indica que objetos de uma classe estão ligados a objetos de outra classe. Por exemplo, uma classe aluno pode estar associada a uma classe curso. Ela descreve um conjunto de vínculos entre elementos de modelo. Tem relacionamento estrutural que especifica objetos de um item conectados a objetos de outro item. Nós também temos a associação binária, que é quando há duas classes envolvidas na associação de forma direta de uma para outra. E temos o relacionamento entre duas pessoas, que é o tipo mais comum, ou podem possuir títulos para determinar o tipo de vínculo. Nós também temos a associação unária, que é quando há um relacionamento de uma classe consigo mesma. Se comparado a um modelo ER, seria um autorrelacionamento. É a associação unária ou reflexiva, depende aí, os dois nomes estão corretos. É quando ocorre um relacionamento de um objeto de uma classe com objetos da mesma classe.
No exemplo abaixo, percebe-se que um objeto da classe funcionário pode ou não supervisionar outro objeto dessa mesma classe. Para o relacionamento ficar mais claro, pode-se informar a sua multiplicidade. Provavelmente está nos slides à frente, mas eu vou falar que multiplicidade define o número de instâncias de uma classe que podem estar associadas a uma instância de outra classe. Pode ser um para muitos ou muito para muitos. Eu também comentei disso no vídeo de diagramas de caso de uso. É representado por números ou intervalos próximos às linhas de associação. A associação binária, aqui temos o exemplo. Vou deixar um tempo aqui para vocês darem uma olhada. Aqui segue a continuação do exemplo. Aqui nós temos as multiplicidades, que é 1 para 0 ou muitos. Aqui é a multiplicidade, que é o que eu já tinha falado. Ela define o número de instâncias de uma classe que podem estar associadas a uma instância de outra classe, pode ser um para muitos ou muito para muitos, e é representada por números ou intervalos próximos às linhas de associação. Então, aqui está a multiplicidade, aqui é 0 para 1, então no mínimo será 0 e no máximo 1. Os objetos não precisam estar relacionados, porém se houver relacionamento deve ser de no máximo 1. Aqui é 1 para 1, então é 1 e somente 1, então no mínimo 1 e o máximo é 1. Aqui é no mínimo 0 e no máximo muitos, então é 0 para muitos. O asterisco significa muitos e o 1 para muitos, no mínimo 1 e no máximo muitos. 3 para 5, então seria no mínimo 3 e no máximo 5. O que vem primeiro aqui é sempre o mínimo e o que vem depois é sempre o máximo. Agregação. Agregação é um tipo de associação que representa uma relação tem-um, onde uma classe é parte de outra, mas pode existir independentemente. A composição é uma forma mais forte de agregação, onde as partes não podem existir sem o todo. Ou seja, a agregação é um tipo especial de associação que tenta demonstrar que as informações de um objeto todo precisam ser complementadas pelas informações contidas em um ou mais objetos parte. A existência do objeto parte faz sentido mesmo não existindo o objeto todo. E a associação de agregação pode, em muitos casos, ser substituída por uma associação binária simples, dependendo da visão de quem faz a modelagem. Então, aqui nós temos o símbolo aqui do losango, que significa que é uma associação, uma agregação, na verdade. Composição. A composição é uma forma mais forte de agregação, onde as partes não podem existir sem o todo. Então, ela é uma variação de agregação e considerada mais forte. O objeto parte não pode existir sem o objeto todo. Se o objeto todo for destruído, o objeto parte também será, ou seja, uma depende da outra.
e é representado pelo losango, só que pelo losango preenchido. Na agregação podemos notar que é um losango vazio. Especialização ou generalização, como preferirem. Tem como objetivo identificar classes mães, denominadas de gerais, e classes filhas, chamadas de especializadas. São chamadas de relacionamentos de E1 e tipo D. Ou pode ser herança é um relacionamento E1, que indica que uma classe, ou seja, uma subclasse, herda atributos e métodos de outra classe, que no caso seria uma superclasse. Por exemplo, uma classe cachorro pode herdar de uma classe animal. Aqui temos a representação gráfica, vou deixar um tempo aqui para vocês olharem. Dependência. A dependência é uma relação onde uma classe usa outra classe. Ela representa uma ligação fraca entre classes, indicando que mudanças em uma classe podem afetar outra. Como e quando usar? A dependência é representada por uma linha tracejada com uma seta. É usada para indicar que uma classe depende da funcionalidade de outra para funcionar corretamente. Então, como o nome sugere, indica um grau de dependência entre uma classe e outra. Uma dependência difere de uma associação, porque a conexão entre as classes é temporária, representada por uma seta tracejada entre duas classes. Então, no caso aqui, o funcionário, que tem matrícula e placa veículo, vai depender do automóvel. Então, aqui nós temos a classe associativa. Opa, esqueci de falar uma coisa sobre herança. A herança é representada por uma linha com uma seta vazia apontando para superclasses. A representação gráfica, só para deixar definido isso, que eu tinha esquecido de avisar. Então, uma classe associativa é utilizada quando ocorrem associações que possuem multiplicidade, muitos para muitos em todas as suas extremidades, ou seja, aqui está um para muitos e um para muitos. Armazena os atributos transmitidos pela associação. Ela também pode possuir seus próprios atributos e é representada por uma reta tracejada, partindo do meio da associação até uma classe. Classe intermediária. Ela substitui as classes associativas, apresenta exatamente a mesma função da classe associativa e pode substituir seus próprios atributos. Restrição. São informações extras que definem condições a serem validadas durante a implementação dos métodos de uma classe, das associações entre as classes ou mesmo de seus atributos. Ela também é representada por textos limitados por chaves, como podem ver aqui. Então, aqui nós temos o paciente convênio, o convênio e a consulta. Aqui no texto representado, no limite da chave, está escrito: paciente só pode ser consultado se estiver adimplente com um plano de saúde. Interface. É o tipo especial de classe a qual não pode ser instanciada. Ela serve apenas para especificar operações externamente visíveis para uma outra classe implementar, ou seja, esta parte aqui.
Boundary, Control e Entity são classes estereotipadas. A primeira é a classe de fronteira, geralmente interfaces gráficas. O Control é a classe de controle, geralmente implementada as regras de negócio. E a Entity, que é a classe de entidade, geralmente implementa os objetos persistentes. Aqui nós temos a representação gráfica de cada um. Eu vou deixar um tempo aí para vocês analisarem. Aqui é como funciona em tese numa representação gráfica. Aqui fica Control, a de fronteira, a de entidade. Aqui é o usuário. Então aqui nós temos alguns exemplos de diagramas de classe. Vou deixar aqui para vocês darem uma olhada também por um tempinho. Eu também vou dar uma dica de como construir um diagrama de classe eficaz. Para construir um diagrama de classe eficaz, comece identificando as principais entidades e objetos do sistema. Então, você vai definir claramente os atributos e métodos para cada classe, garantindo que eles sejam relevantes e necessários para o funcionamento do sistema. Para a modelagem, você tem que se certificar de que os nomes das classes, atributos e métodos sejam significativos e consistentes. Então, você vai estabelecer relacionamentos claros e precisos entre as classes, evitando complexidade desnecessária. Então, você vai utilizar padrões de design conhecidos para estruturar as classes e promover a reutilização do código. Outro exemplo aqui. Aqui é sobre um aposento, hóspede, hospedagem, conta, consumo e do funcionário. Outros exemplos de escola, de financeiro, de local e de pessoa. Aqui são as referências, mas eu também quero dar algumas dicas sobre ferramentas. Existem várias ferramentas disponíveis para criar diagramas de classes como Visual Paradigm, StarML, Lucidchart. Eu particularmente gosto do Drawwheel, acho super intuitiva. Então escolha só uma ferramenta que atenda às suas necessidades e facilite a criação e manutenção dos diagramas. E nós também temos alguns erros que são muito comuns. Um erro comum é criar classes com muitos atributos e métodos, tornando-as difíceis de entender e manter. Outro erro é definir relacionamentos complexos demais, o que pode causar confusão e dificultar a manutenção do sistema. Para melhorar a prática, para evitar esses erros, siga o princípio da responsabilidade única, onde cada classe deve ter uma única responsabilidade bem definida. Mantenha os relacionamentos simples e claros, e revise frequentemente o diagrama para garantir que ele continue refletindo a arquitetura do sistema de maneira precisa. Então, vou fazer uma recapitulação. Hoje nós exploramos em detalhes o diagrama de classes UML, desde a estrutura de classes até os diagramas, até os diferentes tipos de relacionamento entre classes. Discutimos como construir diagramas de classes eficazes e evitamos erros comuns. O diagrama de classes é uma ferramenta poderosa para modelar a estrutura de um sistema de software, garantindo que todos os componentes estejam bem definidos e organizados. Ele é essencial para o sucesso do desenvolvimento. Então, se vocês gostaram dessa aula, por favor, curta, comenta, compartilhe. A próxima aula vai ser sobre diagrama de sequências.
Então, nos vemos logo. Por favor, se inscreva no canal. E espero que tenha gostado da aula.